Seu nome em Guarani é qual? Tá. E o seu nome em Guarani, como que é? Jatuka. E o nome dela ali? Jera. Tira. Aqui quem está falando é Leandro Luiz, do grupo Somos Todos Guarani Kaiowá, e hoje o programa é sobre a causa indígena. Primeiramente a gente vai estar conversando sobre o grupo Somos Todos Guarani Kaiowá, Curitiba, que surgiu a partir da internet, né, das redes sociais, em 2012, no setembro de 2012, quando houve a questão da carta dos índios, especificamente dos Guarani Kaiowá, de Pieleticoê, do Mato Grosso do Sul, que nessa carta diziam que eles queriam que o governo acabasse com a vida deles se não acontecesse a demarcação de terras. Isso comoveu o Brasil inteiro e a partir daí muitas pessoas começaram a discutir mais, a colocar em pauta a questão do indígena no Brasil. E aqui em Curitiba a gente foi para a rua, uma manifestação que foi mais ou menos umas 600 pessoas, isso aconteceu em novembro. E a partir daí a gente está mantendo o Somos Todos Guarani Kaiowá Curitiba, e fazendo vários eventos e falando sobre a causa indígena, querendo ter mais informações, falando sobre a causa indígena aqui no Paraná e na causa indígena nacional, e falando sobre a questão Guarani Kaiowá, que é a questão mais crônica, né, da questão indígena no Brasil, a questão Guarani Kaiowá. Tivemos alguns parceiros nesses anos que nós estamos ativos, né, como o pessoal do Tortura Nunca Mais, o pessoal do Coletivo Poder Popular, várias pessoas ativistas individuais. A gente mantinha a nossa banca, uma banquinha na Rua 15, na Boca Maldita, exatamente falando sobre a causa indígena toda sexta-feira. Isso foi bem legal, assim, porque a gente conseguiu ver o quanto a população indígena ainda é estigmatizada, o quanto as pessoas não conhecem nada sobre a questão indígena. Eu imagino que nem tem indígenas aqui em Curitiba ou no Paraná, e aqui no Paraná existe um conflito muito grande indígena no oeste, né, do Paraná. E aqui mesmo em Curitiba tem uma aldeia, que é a única aldeia urbana, né, que existe, de Caigangue. E também com o grupo Somos Todos Guarani Kaiowá nós fomos até a aldeia Araçaí, que é em Piraquara, que é uma aldeia também em Caigangue, né, para saber mais sobre isso, para poder ter conseguir saber mais sobre a vida, sobre o que precisa, quais são as causas que fizeram vários povos indígenas estarem em muitos territórios na beira da miséria, né? A gente vê muitos indígenas em Curitiba vindo vender seus materiais mais praticamente na beira da miséria, né? E a partir daí a gente foi coletando materiais e sabendo a questão sobre a questão mais nacional e tudo mais. Meu nome é Lucas Fir, eu sou do movimento Somos Todos Guarani Kaiowá Curitiba. E se os índios brasileiros têm um inimigo número 1 hoje, esse inimigo se chama agronegócio. Eles são os descendentes dos colonizadores europeus que deixaram as capitanias hereditárias, começaram o conflito pela terra, pelas riquezas, que levaram o extermínio indígena, que dura até hoje. Os mesmos latifúndios que expandem a sua monocultura e para isso violam vários direitos humanos dos trabalhadores, usam agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, menos no Brasil, que desmatam a Amazônia, criminalizam os movimentos sociais e além de estrangular a economia
do país é basicamente fonte de diversos problemas. E os índios, em especial, que têm os seus direitos violados, embora tenha havido uma luta histórica por conquistas de direitos para protegê-los, demarcações de terra, ainda existe esse tipo de violação no campo. É difícil das instituições fiscalizarem a ação do latifúndio. O latifúndio é muito forte, um agronegócio muito poderoso, leva a barbáries como o que aconteceu no caso dos Guarani Kaiowá, que mobilizou o país inteiro em 2012. A aldeia estava sofrendo privações bárbaras, chegaram até a envenenar o rio onde eles usavam a água. Ele estava vendo suicídio, uma taxa de suicídio muito alta, e eles são só um caso que ganhou visibilidade. Tem muitas tribos aí que desaparecem sem deixar vestígios, ninguém fica sabendo. A luta, né, desses movimentos é muito importante, a luta desses índios. Para se terem uma ideia, a gente estava sob a ameaça, desde aquela época, da PEC 215, que visava transferir o monopólio das demarcações de terra do governo federal para o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional ele é dominado pela bancada ruralista, portanto eles iam usar esse monopólio das demarcações de terra para não demarcar terra. E pior ainda, eles iam ter o poder de dissolver as terras já demarcadas. Era um risco muito grande para os índios e para os quilombolas. Mas, felizmente, esse mês que nós estamos gravando esse vídeo, essa PEC foi barrada, graças à luta aí, de diversos movimentos e a luta dos próprios indígenas. Isso aconteceu numa mobilização nacional que houve esse mês. A questão principal do Somos Todos Guarani Kaiowá Curitiba é a questão da demarcação de terras, na questão indígena, que é a questão crucial, né? Desde 1988, advindo da Constituição, foi colocado na Constituição a questão da demarcação, que as demarcações de terras tinham que acontecer no Brasil, e até de lá para cá não aconteceu nada, ou se aconteceu foi muito pequeno. E em contrapartida, o que aconteceu é que a maioria dos territórios indígenas do centro-oeste para o sul, sudeste e sul do país foi tomada pelo agronegócio, pela especulação de terras, e por isso que as populações indígenas nesses lugares sofrem tanto, né? Aqui mesmo no Paraná, assentamentos, nos lugares onde os índios estão, aqui no oeste do Paraná, Mangueirinha, Terra Roxa, não tem nem água potável. Diferente do que prega o senso comum, a demarcação de terra não é dar terra para os índios. A gente não está dando terra para eles, a terra é deles. Vai ser demarcado a terra onde eles já vivem e já viviam há gerações. Muitos latifundiários reivindicam aquelas terras com títulos de propriedade, porque os índios não tinham títulos de propriedade, a terra já era deles, eles não precisavam disso. A demarcação de terra indígena acontece da seguinte maneira: existe um órgão chamado FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e esse é o órgão que faz exatamente toda a pesquisa antropológica, precisa sobre a terra, se aquela comunidade indígena está naquela terra, quanto tempo está. É a FUNAI que estabelece todos os parâmetros para isso, né? A terra que vai para a demarcação indígena, ela não é terra da propriedade da comunidade indígena, não é uma terra dos Ava-Guarani, não é uma terra dos Caigangue ou dos Yanomamis. É uma terra que fica ainda para o Estado brasileiro, só que é colocado para usufruto dessa ou daquela outra tribo indígena. Quem ganha com isso? Primeiramente, quem ganha com isso são as comunidades indígenas. Por quê? Porque elas têm o respaldo da sua terra, a sua ancestralidade, a sua questão
dos seus hábitos e costumes e tudo mais. Fora a comunidade indígena, quem ganha é o estado ou a cidade de onde vai estar aquela terra também, que ganha com incentivos fiscais, né? Então, um outro ganho maior ainda é a questão ambiental, né? A maioria das terras indígenas no Brasil hoje, mesmo que algumas estejam degradadas, ainda a maioria delas são as terras de preservação, as melhores terras de preservação do país estão dentro das demarcações, de áreas de demarcação das terras indígenas. Então, na verdade, todo mundo ganha, né, com isso. Mas com a questão da demarcação, não é você deixar a terra para a comunidade indígena e pronto, e acabou aí, né? Não é essa a demarcação que os indígenas querem e que a gente propõe também. A gente quer que a demarcação seja realmente verdadeira, que eles tenham acesso à saúde, à educação, aos meios de lazer, a toda e qualquer possibilidade de crescimento, desenvolvimento cultural e tal que nós temos na cidade, né? Então, não é aquele pensamento primitivista de falar, não, o índio vai estar lá pelado, lá na terra dele, não é exatamente isso. Até porque nesses últimos tempos, muitos indígenas, mesmo estando em algumas aldeias, saíram para fazer faculdades, estudar e tudo mais, e isso fortaleceu mais ainda, né, nas mobilizações, porque as pessoas começaram a ter muito mais informação de luta e de mobilização, conhecer outros grupos que têm a mesma afinidade e tudo mais. Então, para você que está estudando, assim, as dicas que nós deixamos assim, saiba primeiro sobre a questão indígena no país. Nós somos um país que as nações nativas, né, do Brasil, nações indígenas, né, Catangue, Apo-Guarani e tal, Xetá, aqui no Paraná. Então, primeiramente compreender que é isso. Primeiramente que nós temos nós enquanto Estado brasileiro, como pessoas, temos temos que pagar essa herança, né, que o desenvolvimento causou a esses povos, e lutar para que eles tenham essa possibilidade de que é a questão da terra deles. Para quem quiser saber mais sobre o grupo Somos Todos Guarani Kaiowá Curitiba, somostodosguarani-kaiowá-curitiba.blogspot.com.br.